Capítulo 10. A polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. Os semelhantes e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O quarto grande princípio hermético, o princípio da polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos, um par de opostos, separados por uma multiplicidade de graus entre os dois extremos. Os velhos paradoxos, que sempre deixaram perplexa a mente dos homens, são explicados por este princípio. O homem também reconheceu alguma coisa semelhante a esse princípio e empenhou-se em explicá-lo por ditos, máximas e aforismos, como os seguintes: tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Todas as verdades são meio falsas. Há dois lados para cada coisa. Todo verso tem seu reverso, etc. Os preceitos herméticos afirmam, com efeito, que a diferença entre coisas que parecem ser diametralmente opostas é apenas uma questão de grau. Os mestres ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados, que tese e antitese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus, e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada por um reconhecimento desse princípio da polaridade. Eles dizem que os exemplos desse princípio podem resultar de um exame da verdadeira natureza de todas as coisas. Começam por mostrar que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, e que os planos intermediários nada mais são que graus de vibração. Eles mostram que o todo e os muitos são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau, de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos opostos de uma só coisa. O mesmo se pode dizer sobre o princípio e os princípios, a mente infinita e as mentes finitas. Então, passando ao plano físico, eles demonstram o princípio, dizendo que o calor e o frio são de natureza idêntica e que as diferenças nada mais são que uma questão de graus. O termômetro marca muitos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo frio e o mais elevado calor. Entre esses dois polos há muitos graus de calor ou frio. Podemos dar-lhes qualquer desses nomes, sem incorrer em nenhum erro. O grau mais elevado é sempre o mais quente, quanto o mais baixo é sempre o mais frio.
Não há demarcação absoluta. Tudo é questão de grau. No termômetro, não há lugar em que o calor cessa e começa o frio. Tudo isso é uma questão de vibração, superiores ou inferiores. Mesmo os termos alto e baixo, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos. O mesmo se pode dizer de leste, oriente e oeste, ocidente. Viajai ao redor do mundo, em direção leste, e chegareis ao ponto chamado oeste, em relação ao vosso ponto de partida. Viajai para o norte, e em dado momento perecer-vos-á estar em direção ao sul, ou vice-versa. A luz e a escuridão são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. O mesmo acontece com a escala musical, começando com Dó e aumentando a frequência vibratória dos sons. Chegarei ao outro Dó. E assim sucessivamente. A diferença entre as duas extremidades do quadro sendo a mesma, com muitos graus entre os dois extremos. A escala das cores é a mesma. As vibrações altas e baixas são a única diferença entre o ultravioleta e o infravermelho. O grande e o pequeno são relativos. Assim também o ruído e o silêncio. O duro e o flexível seguem a regra. E assim também o agudo e o grave. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa, separados por uma infinidade de graus. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade de escala do bem e a outra de mal, ou uma de mal e a outra de bem, conforme o uso dos termos. Uma coisa é menos boa de que a outra, mais elevada na escala, mas essa coisa menos boa, por sua vez, é mais boa, melhor que a outra, imediatamente inferior a ela, e assim por diante, sendo o mais ou menos regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes, irreconciliáveis. Mas aplicamos o princípio da polaridade e constatamos que não há nada que se possa chamar de amor absoluto ou ódio absoluto, como sentimentos distintos entre si. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Se partirmos de uma ponta da escala, encontramos mais amor ou menos ódio, à medida que nos pomos a subi-la, e mais ódio e menos amor conforme descemos. O que é verdadeiro, seja qual for o ponto, superior ou inferior, de onde tivermos partidos, há graus de amor e de ódio, e é um ponto médio em que o semelhante e o dessemelhante tornam-se tão insignificantes
que é difícil distinguir entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrarmos uma coisa, encontraremos seu oposto, os dois polos. E esse é o fato que permite ao hermetista transmutar um estado mental em outro, conforme os ditames da polarização. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas entre si, mas as que uma mesma classe podem sê-lo, isto é, sua polaridade é passível de modificação. Assim, o amor nunca se transformará em leste ou oeste, tampouco em vermelho ou violeta, mas pode se transformar em ódio, e frequentemente o faz, do mesmo modo que o ódio pode ser transformado em amor, bastando-lhe, para tanto, mudar de polaridade. A coragem pode tornar-se medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles, as coisas agudas podem ficar graves, as coisas frias podem ficar quentes. Tomemos o caso de um homem medroso. Elevando suas vibrações mentais na escala medo-coragem, ele pode adquirir um grau superior de coragem e destemor. E da mesma maneira, um homem preguiçoso pode tornar-se um indivíduo ativo, energético, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. O estudante que está familiarizado com os processos pelos quais as diversas escalas da ciência mental e ciências afins produzem mudanças nos estados mentais dos que seguem seus ensinamentos, poderá não compreender o princípio que subjaz a todas essas mudanças. Contudo, quando o princípio da polaridade for bem compreendido e se perceber que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade, por um simples deslocamento da mesma escala, a questão será mais facilmente entendida. A mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra, totalmente distinta. Trata-se apenas de uma mudança de graus nas mesmas coisas, uma diferença da maior importância. Por exemplo, se fizermos uma analogia com o plano físico, veremos que é impossível mudar o calor em agudeza, ruído, altura, etc. Mas o calor pode ser transmutado em frio, simplesmente pela diminuição das vibrações. Da mesma forma, o ódio e o amor são mutuamente transmutáveis. E o mesmo se pode dizer do medo e da coragem. O medo, porém, não pode ser transformado em amor, nem a coragem em ódio. Os estados mentais pertencem a inúmeras classes, e cada uma tem seus polos opostos, entre os quais uma transmutação é possível. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser respectivamente classificados como positivo e negativo. Assim, o amor é positivo para o ódio, a coragem para o medo,
a atividade para a indolência, etc. E também se pode dizer aos que não estão familiarizados com o princípio da vibração, o polo positivo parece ser de um grau superior ao polo negativo, dominando-o facilmente. A tendência da natureza é conceder a atividade ao polo positivo. Além da mudança de polos dos próprios estados mentais, por parte da arte da polarização, os fenômenos da influência mental em suas múltiplas fases nos mostram que o princípio pode estender-se de modo a abranger os fenômenos da influência de uma mente sobre outra, fenômenos sobre os quais tanto se tem escrito e ensinado nos últimos anos. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que esses estados mentais podem ser produzidos pela indução de outros, então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração ou polarização de determinado estado mental pode ser comunicado a outra pessoa e sua polaridade nesta classe de estados mentais pode ser alterada. É no exato contexto desse princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos. Por exemplo, uma pessoa é taciturna, melancólica e cheia de medo. Um cientista que trabalha com saúde mental e que, contando com uma vontade muito bem treinada, consegue dar à sua mente as vibrações que desejar e, por conseguinte, obter a polarização desejada em seu próprio caso. Conduz um estado mental semelhante em outra pessoa por meio da indução. O resultado é que as vibrações aumentam de intensidade e que a pessoa se polariza em direção à extremidade positiva da escala e não à extremidade negativa, e seu medo e outras emoções negativas são transmutadas em coragem e em outros estados mentais igualmente positivos. Um pequeno estudo vos mostrará que a grande maioria dessas mudanças mentais ocorre de conformidade com a linha de polarização. O conhecimento da existência desse grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor seus próprios estados mentais e os de outras pessoas. Ele verá que todos esses estados são questões de graus, motivo pelo qual será capaz de elevar ou baixar suas vibrações à vontade, mudar seus polos mentais e, desse modo, tornar-se mestre de seus estados mentais, em vez de ser seu servo e escravo. E, por meio desse conhecimento, poderá auxiliar inteligentemente seus semelhantes e mudar sua polaridade pelos métodos apropriados. Sempre que essa mudança se mostrar conveniente ou desejável. Nosso conselho a todos os estudantes é que se familiarizem com este princípio da polaridade, pois seu correto entendimento lançará luz
sobre muitas questões de difícil solução.